dar as boas-vindas para você mais uma vez para o curso de Em Busca da Verdade, um estudo bíblico no lar, no seu lar, no conforto da sua casa. Nós estamos felizes para estar estudando juntamente com você a palavra do Senhor. Deus é um Deus fiel e Ele nos tem reservado grandes riquezas para as nossas vidas, ao ponto que nós vamos descobrindo as preciosas palavras que Ele tem reservado para nós neste livro maravilhoso. Estamos estudando as Escrituras, ou seja, examinando as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos o prazer de anunciar que estamos começando o Novo Testamento. É a segunda parte da Bíblia. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda parte seria o Novo Testamento. Lembrando sempre que um testamento é, na verdade, uma aliança ou um pacto que Deus está fazendo com o homem. O Antigo Testamento é o pacto que Deus fez com o homem antes da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é justamente o pacto que Deus tem feito com o homem depois, durante a vinda do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, nós queremos entrar dentro do nosso estudo hoje, porque nos é reservado coisas maravilhosas concernente a tudo quanto Deus tem feito para providenciar para nós redenção. Lembre-se que a Bíblia está baseada, a história bíblica e a história humana e a história da redenção do homem é baseado naquele único versículo em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, onde ele está falando com a serpente, ele está trazendo o castigo sobre a serpente, a mulher, o homem, e ele diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendente e sua descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós encontramos neste versículo a grande verdade de que através da mulher viria um descendente que haveria de dar o golpe final na cabeça da serpente. E na entrada do Novo Testamento, eu estou ansioso para estudar esta sessão, porque eu sei que Deus vai nos dar grande revelação. O Novo Testamento é o que nós estamos abrindo hoje. O Testamento, lembrando que o Testamento é um pacto que Deus tem feito com a sua criação, com o homem. O Antigo Testamento sendo aquele pacto, aquele aliança que Deus fez com o homem antes da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é justamente aquele pacto que ele fez com o homem depois da vinda de Jesus Cristo. E nós queremos, então, abrir as nossas Bíblias e queremos analisar exatamente qual foi esta aliança. Nós encontramos em nossas Bíblias, logo no início, 4 livros, logo no início do Novo Testamento. São os 4 livros justamente do relato do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos expressaram bem, os futuros discípulos de Jesus, naquele instante era um futuro discípulo, mas expressaram muito bem o que se encontra dentro do Novo Testamento. E como tema principal, nós temos o versículo 45, no livro de João, capítulo 1, versículo 45, onde Felipe fala com Nataniel. E ele fala com ele e diz assim: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho
de José. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem referiram os profetas, Jesus, o Nazareno. Então, a partir deste momento, nós estaremos observando as profecias e os discípulos de Jesus Cristo, ao descobrirem Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de José, que é o Messias, aquele que havia sido prometido desde o princípio para ser aquele que haveria de restituir ao homem, uma vez por todas, ao relacionamento que ele tinha com Deus lá no princípio. Muito bem, enfatizamos que os primeiros 4 livros, na verdade, são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos justamente por esses 4 homens que foram testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria de enfatizar aqui, foram testemunhos oculares, menos, na verdade, Lucas, que reuniu os fatos e testemunhas que realmente haviam visto e escreveu um relato ao respeito da vida e ministério de Jesus Cristo. Mas é isto mesmo que relata justamente estes 4 livros, é a vida e o ministério de Jesus Cristo. Mateus enfatizando, escrevendo a sua carta, o seu evangelho dirigido aos judeus, e enfatizando muito Jesus Cristo sendo o Messias, o Redentor prometido. Marcos escreveu o seu evangelho dirigido aos gentios e enfatizando o poder sobrenatural de Jesus. Lucas, por sua vez, escreveu para pessoas em geral e enfatizou muito Jesus, o Filho de Deus. João, por sua vez, escreveu um evangelho maravilhoso, enfatizando a divindade de Jesus Cristo. São 4 relatos ou 4 perspectivas da vida e do ministério de Jesus Cristo. Muito importante. E sugiro de fato que seja a sua leitura de início na palavra de Deus. Voltamos e observamos que há um livro de história. E esse livro de história são justamente os Atos dos Apóstolos. Ou seja, talvez podia ter outro nome, como os Atos da Igreja Primitiva. Mas é justamente um relato escrito por Lucas, que havia também escrito o Evangelho de Lucas. O Lucas também escreveu este relato, relatando os acontecimentos detalhadamente do estabelecimento da igreja primitiva. Um relato cheio de histórias maravilhosas da primeira igreja. Logo após, vem 14 epístolas de Paulo. Eu gostaria de enfatizar de que estas epístolas são, na verdade, 14 epístolas de Paulo e são mais 7 epístolas gerais. As primeiras epístolas são as 14 epístolas de Paulo, que são cartas compridas, escritas, procurando regular e orientar os novos cristãos de como eles deveriam viver a sua vida cristã. Depois vem as 14 epístolas, incluem o livro de Romanos, o livro de 1º e 2º Coríntios, o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão e o livro de Hebreus. Logo após,
temos as 7 epístolas gerais. São gerais porque não são dirigidas a pessoas precisamente como foram dirigidas as epístolas de Paulo, dirigidas, por sua vez, aos romanos, ou aos coríntios, ou à igreja de Gálata, ou à igreja a Éfeso. Mas são dirigidas, na verdade, a pessoas da comunidade cristã em geral. Livro começando com Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, e também o livro de Judas. Sempre procurando orientar, sempre procurando instruir o novo cristão como ele devia governar e orientar e dirigir a sua vida, é claro, e rendendo a sua vida a Deus para ser uma pessoa dirigida pelo Espírito de Deus. Amém. Depois nós temos um livro de profecia, que é justamente o livro de Apocalipse. Um livro que por sua maior parte, trata com eventos futuros do fim do mundo, da história, do fim da história humana, mas também inclui relatos que falam sobre as igrejas presentes daquela época e algumas mensagens e instruções para eles. São 27 livros ao total, são 100 escritores, cobrindo aproximadamente 100 anos da história da igreja primitiva. 100 anos, cobrindo aproximadamente 100 anos de vida de Jesus, incluindo a vida de Jesus, como também a história da igreja. Continuando dentro do nosso texto bíblico e abrindo, começando com o livro de Mateus, nós encontramos a história de um homem chamado João Batista. Um homem que, na verdade, foi enviado por Deus aos cuidados de Deus como um arauto, ou um que vinha para anunciar a vinda de um rei. E João Batista veio para anunciar e proclamar o reino de Deus, preparar o reino de Deus. Foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Foi profetizado a vinda de João Batista. Eu convido você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, onde diz: eis a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será abatido, todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escambroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então aqui nós temos onde ele veio e foi profetizado a sua vinda. Em Mateus capítulo 3 e versículo 1, nós encontramos outra vez um relato desta natureza. Naqueles dias apareceu João Batista, João o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregou uma mensagem de que é chegado o reino dos céus. A sua mensagem enfatizava não ele próprio, mas enfatizava o fato de que vinha um após dele, da qual ele não era digno de desatar as suas sandálias. Diz em Marcos capítulo 1, versículo 7, e diz que João Batista pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Sim, mais poderoso do que eu. Vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me, desatar a correia das suas
alparcas. Então, ele enfatizou de que ele estava, na verdade, anunciando o caminho de um que estava para vir, que iria realmente realizar a obra de salvação. Ele batizava para o arrependimento. Sim, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 8, nós encontramos onde ele batizava. Ele diz assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E foi justamente este ministério que ele teve, declarando, ou seja, ele identificava os pecados daquelas pessoas, daquela nação, e ele pregava que eles deviam se arrepender e deviam confessar e deviam admitir que eles eram pecadores e para eles serem batizados para a remissão daqueles pecados. João anunciava a vinda de Jesus Cristo. Ele revelou também que Jesus vinha para ser o Cordeiro de Deus. De fato, em João, capítulo 1, versículo 29, nós encontramos Jesus já havia vindo e estava para começar o seu ministério aos 30 anos de idade, e ele apareceu a João. No livro de João, capítulo 1 e versículo 29, Jesus aparece a João, ele está lá no deserto, ele está lá pregando e batizando os seus adeptos e aquela população, aquele grupo de pessoas, e Jesus aparece e ele diz assim, no versículo 29 do capítulo 1 de João, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Aleluia. Então, a partir daquele momento, ele anunciava de que este era Jesus. Jesus foi batizado e a palavra de Deus diz que desceu sobre ele uma pomba, simbolizando o derramamento do Espírito Santo. E ele, João, declarou: ele tira os pecados do mundo. Jesus Cristo é quem tira os pecados do mundo. Nós vamos analisar aqui um pouquinho do que é o arrependimento. Talvez você esteja perguntando o que é o arrependimento. Nós queremos entrar dentro do nosso estudo para examinar exatamente o que significa arrepender-se. Em primeiro lugar, o arrependimento é uma decisão de voltar das ações que levam à morte. Justamente, é uma decisão voltar das ações que levam à morte. Você sabe, é maravilhoso saber que Deus nos dá, irmãos, Deus nos dá, meus queridos estudantes, Deus nos dá uma oportunidade para arrumar as nossas vidas e nos dá uma segunda chance. No livro de Ezequiel, capítulo 18, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, nós encontramos estas palavras: a alma
desculpe, versículo 23. Vamos começar lendo do versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Estamos lendo em Ezequiel, capítulo 18 e versículo 20, agora o 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus caminhos, os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz Deus. A resposta daquela pergunta é não. Não desejo antes, não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Esta é a vontade de Deus, de que o homem se converta dos seus caminhos e viva. No livro de Atos, capítulo 26, o apóstolo Paulo foi chamado para um ministério importante e ele relata o qual foi o propósito do seu ministério para o qual Deus o chamou. E ele diz, a partir do versículo 18, Atos 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Lembramos, continuando no versículo 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Lembramos que o homem nasceu ou nasce pecador. Nasce pecador por causa do pecado de Adão. Lá no princípio de todas as coisas, lá no jardim, onde ele desobedeceu o mandamento de Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os homens subsequentemente, nós vamos ver isso mais tarde, todos os homens subsequentemente nasceram em pecado e estão precisando do perdão de Deus. Portanto, o arrependimento é, na verdade, uma meia volta, vou ver. É uma decisão que fazemos em nossas mentes. Vivíamos de tal maneira, mas agora fazemos uma decisão em nossas mentes, em nossos corações, de que nós não vamos mais viver assim. É uma decisão. É possível que hoje você está chegando a esse momento de decisão na sua vida. É possível que você esteja examinando a palavra de Deus justamente para você poder adquirir esta mudança em sua vida. Ela começa com uma decisão interior, na parte de dentro. E depois tem uma mudança externa, que é uma mudança de direção. Estávamos indo nessa direção para a destruição das nossas almas, para a perdição eterna, mas agora vamos dar uma meia volta, volver. E nos voltamos e agora vamos em direção a Cristo, em direção à vida, em direção à abundância, vida abundante que Deus tem prometido para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos, nas nossas vidas, buscar um altar. Lembre-se, por favor, do altar da qual nós falamos quando apresentamos o plano do tabernáculo no deserto. Lembre-se, por favor, que ali era um lugar de morte.
era um lugar de morte. Era um lugar onde o cordeiro era trazido e era colocado em cima do altar. E a sua vida era tomada pelo pecado da pessoa que havia trazido o cordeiro. Muito bem, é morte. Muito bem, é num altar, é um lugar que nós precisamos encontrar. Precisamos, pode ser a nossa cama, pode ser o altar na igreja, pode ser uma cadeira, pode ser um banquinho, mas precisamos achar um lugar onde nós vamos e vamos depositar as nossas vidas diante do Senhor. Na verdade, este lugar é um lugar de oração. É um lugar onde nós podemos abandonar o nosso autogoverno e nós podemos sujeitar as nossas vidas a Deus. Romanos capítulo 6 e versículo 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirem mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. É por isso que precisamos morrer. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Na semelhança daquele altar de sacrifício, no plano do tabernáculo, o altar é um lugar de morte. E é justamente ali onde nós precisamos morrer para o velho homem e tomar uma decisão de viver para Deus. Muito bem, muito bem. Vamos continuar a ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha só. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências ou aos seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Portanto, o que nós precisamos, primeira coisa, é fazer, é ir e nos entregar e morrer sobre o altar de Deus. É um lugar de morte, é um lugar de sangue, é invocar o Senhor, é confessar os seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Veja o que diz em 1 João capítulo 1 e o versículo 7. Diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Quando eu leio a palavra todo, isto quer dizer que não resta nenhum. De fato, quando nós nos arrependemos, a obra de Deus é tão completa que nós ficamos diante de Deus como que nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Que obra maravilhosa. Amém. O altar também representa. Olha, veja aqui esse jovem ajoelhado aqui num banco da igreja, um lugar, e tendo em mente, ele está pensando naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É um lugar de arrependimento, é um lugar de altar, de morte, de sangue, sim, de sangue, porque nós estamos invocando o Senhor, nós vamos invocar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor, e diz a palavra do Senhor que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aquele que confessa seus pecados, eles serão perdoados. E aquele que confessa a Jesus a sua vida será transformada. Veja o versículo 9 de 1 João 1,
versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Deixa-me enfatizar aqui hoje de que a obra santificadora e de perdão de Deus é uma obra completa. Não deixa nada para trás, mas limpa-nos de todo pecado. Ali no altar é um lugar onde nós fazemos uma aliança com Deus. Nós prometemos, fazemos promessa para amar, fazemos promessa para servir a Deus, fazemos promessa para obedecer, uma promessa que Adão e Eva no princípio não fizeram e quebraram e rompeu-se o relacionamento ali com Deus. Mas agora, mediante nosso arrependimento, nós encontramos o poder para sermos obedientes a Deus. Arrependimento, o que é? Significa restituição. Na medida do possível, nós devemos ir e devemos consertar as coisas com aqueles que nós ofendemos e aqueles que nós machucamos. Nós precisamos restituir e consertar os relacionamentos que nós rompemos com mãe, pai, talvez com filhos, ou com patrão, ou com amigos. Nós precisamos restituir esses relacionamentos. Ou talvez são coisas que nós tomamos que não eram nossas coisas, ou o que seja. E na medida do possível, procurar fazer restituição para que nós podemos, como disse Paulo em Atos 24 e 16, ter uma consciência limpa. É importante termos uma consciência limpa diante do Senhor. Significa abandonar pecados. Significa abandonar as feitiçarias ou religiões pagãs. Eu quero ler para você o livro de Atos, capítulo 19, versículo 30, onde o apóstolo Paulo está pregando em Éfeso e também está exortando aquelas pessoas. A partir do versículo 13, ele diz assim: ora, também alguns dos exorcistas judeus e ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Muito bem, eu gostaria de enfatizar aqui de que ele estava exortando aquelas filhos de Seva que deviam abandonar, na verdade, as suas feitiçarias, as suas religiões vãs e pagãs, e que eles entregassem a sua vida a Deus e a pura religião. Glória a Deus. Deixa-me enfatizar aqui também que o arrependimento é um preparo para o batismo. É um momento onde nós preparamos as nossas vidas, tomamos uma decisão mental, tomamos e fizemos uma mudança física, externo, abandonando os pecados, feitiçaria, religiões pagãs, e agora nós nos preparamos para o batismo. Em outras palavras, para tomar sobre as nossas vidas o nome de Jesus. Atos capítulo 10 enfatiza este ponto e diz no versículo 48, Atos 10 e 48, 47 eu também vou ler. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Aqui o apóstolo exortou aqueles para que fossem também batizados porque haviam recebido o Espírito Santo. Mais claramente nos exorta
o Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e versículo 16, e diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deixe-me enfatizar que é importante lembrar que crer, quando nós cremos, isso provocará dentro da minha vida uma ação para a mudança. Quando eu creio e começo a crer nestas coisas, ela vai provocar esta ação, ou seja, este ato de crer vai provocar uma ação até maior, amém, para que eu tome ação e decido para tomar uma mudança de mente e também uma mudança de direção. Sim, fazer Jesus nosso Senhor e Mestre é a base para entrar na aliança com Ele. É ajoelhar-se e dizer: Jesus, Tu serás meu Senhor e o meu Mestre. E a partir daquele momento estaremos embarcando em fazer uma aliança com o Deus Criador do céu e da terra. Amém. Jesus Cristo é a esperança do mundo. É a esperança do mundo. Ele veio, ele nasceu numa manjedoura. Numa manjedoura. Nascimento de Jesus se encontra no livro de Lucas, capítulo 1. E nós vamos para o livro de Lucas e nós vamos ler a partir, do capítulo 2, versículo 1, onde nós lemos, a partir do versículo 1, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado, ou seja, ia haver um censo, uma contagem da população, não é? E este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamado Belém. Ele foi de Nazaré até Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós encontramos aqui onde Jesus Cristo nasceu, mas muitos, e onde as profecias da antiguidade, dos profetas, se cumpriram. Se nós podemos voltar, inclusive, para o livro de Números, capítulo 24, Números, lá em Números, um dos 5 livros que Moisés escreveu, profetizando da vinda daquele que haveria de restituir o homem a um relacionamento com Deus. Leia comigo no versículo 17, diz assim: eu o vejo, mas não no presente, disse Moisés, profetizou. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cedro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Aqui uma profecia da vinda do Messias. Outra profecia bastante conhecida é o livro, se encontra no livro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7 e versículo 14, onde lemos essas palavras: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Glória a Deus. O livro de Miqueias profetiza do lugar do seu nascimento. E nós abrimos as nossas Bíblias para o livro de Miqueias, capítulo 5 e versículo 2, onde diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é
que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sim, então aqui profetizando foi que ele nasceria em Belém, Efrata, foi justamente naquele lugar onde ele foi, e lemos justamente onde Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, nós lemos onde ele foi justamente para lá fazer um recenseamento. José, isto é, José e Maria foram para lá fazer um recenseamento, e lá Maria deu à luz a Jesus na cidade de Belém. Algo maravilhoso. Pastores foram convidados pelos anjos para descerem para Belém e para verem esta obra maravilhosa. 2 anos mais tarde, magos do Oriente que haviam visto a sua estrela no Oriente vieram e prostraram-se diante do nenezinho Jesus. E Jesus viveu uma vida normal na sua casa, sendo criado por Maria, sua mãe, e instruído pelo seu pai. O único relato que, na verdade, que nós temos da sua infância é quando ele foi com seus pais para Jerusalém num certo dia, e lá ele entrou no templo, e lá ele ficou discutindo as coisas da lei com os sacerdotes que estavam no templo. E ele mesmo disse: mãe, pai, eu estou aqui tratando os negócios do meu pai, do pai. Amém. Então, ele estava crescendo e teve, na verdade, um meninice bastante normal, a não ser por esse evento onde ele estava, na verdade, dizendo que estava tratando os negócios do pai. Aquele que cuidava dele, que era José, na verdade, ele não era o pai dele, porque a palavra de Deus nos revela no livro de Mateus que o que foi concebido dentro de Maria foi do Espírito Santo. Então, sabemos que José não é o seu pai, mas era encarregado de criar este filho. E era obrigação do pai ensinar a ele um ofício e educá-lo concernente às coisas da vida. E sabemos que José fazia aquilo. Mas quando Jesus falou que estava tratando dos negócios do pai, não se referia aos negócios de José, mas ao Pai Celestial. Ele foi e procurou João Batista. Nós já lemos em João capítulo 1, versículo 29, onde ele foi batizado e pousou sobre ele uma pomba, representando o Espírito Santo. E João disse: este é o que tira os pecados do mundo. A partir daquele momento ele foi para o deserto, e lá ele foi tentado por Satanás. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e no fim daquele momento de jejum, ele passou por aquele período de tentação. Foi tentado, em primeiro lugar, para transformar as pedras em pães. Eu gostaria de salientar que Satanás o tentou a sua natureza divina. A sua natureza divina que foi tentada para transformar aquelas pedras em pães. Foi levado ao templo, e ali ele disse: joga-te aqui para baixo e ordene os teus anjos para que te aparem. E tentando ele outra vez para tomarem e mostrarem ao povo que estava ao redor daquele templo que ele era o grande Deus. Mas Jesus Cristo repreendeu a ele. Depois ele foi levado ao cume do monte mais alto, e Satanás disse: todos esses reinos são meus, e eu te darei se tu caíres aqui e me adorares. E Jesus o repreendeu, usando a própria palavra de Deus. Nós podemos adquirir vitória sobre a nossa tentação usando justamente a palavra de Deus contra o tentador. E Jesus obteve vitória daquele instante. Amém?
ele partiu dali para começar o seu ministério e saiu dali para chamar e escolher os seus discípulos. Sem dúvida, durante o seu jejum de 40 dias, ele estava orando e pedindo a Deus, pedindo por direção na escolha destes discípulos. Marcos capítulo 3 e versículo 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Falando sobre os conceitos do reino que Jesus veio ensinar. Jesus ensina os seus conceitos e propaga os seus milagres. Ele realiza muitos milagres. Ele expulsa demônios ao decorrer do seu ministério. Ele abriu os olhos dos cegos. Sim, ele ressuscitou os mortos. Ele transforma água em vinho. E ele demonstra o seu poder sobre a natureza. Ele demonstra o seu poder sobre enfermidades e sobre situações da natureza e também na vida do homem. Ele multiplica peixes e pães, demonstrando seu poder sobrenatural. São histórias maravilhosas encontradas nos evangelhos e que enriquecem as nossas vidas e fortalecem a nossa fé para crer naquele que veio restituir ao homem a sua autoridade que ele havia perdido no jardim do Éden. Ele ensinava por parábolas. Sim, ensinou por parábolas, ou seja, por histórias simples e pequenas que enfatizavam os conceitos do reino, enfatizando muito ao respeito da importância, ilustrando o valor de alcançar uma alma perdida, falando da ovelha perdida, falando do semeador, falando do bom samaritano, e enfatizando muito a importância que tem uma alma perdida. Ele diz de que uma alma tem o valor, tem mais valor do que o mundo inteiro. Este é o valor da sua alma. E Jesus veio para salvar a sua alma, a nossa alma. E ele veio entregar revelação. Ele veio abrir a mente dos homens. E ele veio falar, em primeiro lugar, com seus discípulos e deu para eles as chaves do reino. Precisamente para Pedro, porque Pedro havia recebido uma revelação especial de quem era Jesus. É importante nós entendermos quem era Jesus Cristo. Pedro recebe as chaves do reino. Mateus capítulo 16, versículo 16 diz, ele respondeu uma pergunta que Jesus fez, que se encontra no versículo 15, e diz assim: mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? E respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Era justamente aqui
que Deus, Jesus Cristo, ia fazer uma grande obra. Amém? Em primeiro lugar, Pedro recebeu uma revelação. Ele disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A partir daquele momento, Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Encontramos esta declaração no versículo 18 de Mateus 16. Eu acabei de ler. Pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja só, foi anunciada a igreja, a primeira vez pronunciada a igreja, um reino de crentes chamados para fora. Sim, justamente isso. E o apóstolo Pedro, mais tarde, ele ficou em pé no dia de Pentecostes. No livro dos Atos, capítulo 2, nós encontramos onde este discípulo que recebeu uma revelação tão maravilhosa que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Redentor, daquele que haveria de vir, que haveria de restituir o homem à grande salvação e relacionamento com Deus. Este Pedro, naquele dia, cheio do Espírito Santo, amém, encontrado no capítulo 2, versículo 1 ao 4, e se colocou em pé, depois de ser acusado de estar bêbado e de estar fora de si. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. E ele começa a pregar para eles uma mensagem poderosa de Deus. E concluindo, ele diz assim, depois daquela massa de pessoas perguntarem o que eles deviam fazer, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso foi dirigido para os judeus que estavam reunidos naquele dia. Era uma das chaves. Ele disse, ele abriu a porta da salvação para os judeus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois ele abriu a porta também para os samaritanos. No livro de Atos, capítulo 8, e o versículo 14, ele diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido os que da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo, oraram por eles, para receberem o Espírito Santo. Glória a Deus. E eles receberam a salvação de Deus, que foi revelado através, em primeiro lugar, do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro também desceu aos gentios e pregou para um tal de Cornélio e os da sua casa. E nós já lemos onde eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, depois de serem cheios do Espírito Santo, mediante a pregação do apóstolo Paulo. Meu prezado amigo e ouvinte, hoje eu convido você para você também crer, porque diz a palavra do Senhor no livro dos Atos, que a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos e para aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa também é para você. Eu convido você, ore comigo agora, em nome de Jesus, e pedimos que Deus completa a sua obra em nossas vidas. Pai eterno e amado Deus, te agradecemos por este momento, Senhor, que temos de conhecer mais a tua palavra e a tua salvação, de conhecer, Senhor, o arrependimento, de conhecer, Senhor Deus, a restituição que tu fazes a um relacionamento contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Completa esta obra de salvação na vida dos nossos ouvintes, dos estudantes da tua palavra. E em nome de Jesus te agradecemos para todos.